Oi, Mel, tudo bem, querida? Renata Azevedo, minha querida, tudo bem? Porto Alegre na área, hein? Esse é o 10 Perguntas. Renata Bueno de Azevedo, obrigado, Rê. Já já o nosso convidado entra aí. Hoje é com Daniel Anenberg. Oi, Adriana. Oi, Dri, minha fono de Porto Alegre. Tudo bom? Leandra Duarte, tudo bem? Estamos aí, começando mais um, né? Daniel, né? Daniel. Os convidados já estão chegando, já convidei, enviei a solicitação. Vamos começar o nosso 10 perguntas. Francamente, Fran, Janete está aí, Daniel. Vou chamar o Daniel, já chamei aqui. Bora, Dani. Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas, agora pelo arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com um dos idealizadores do Poupa Tempo, superintendente por quase 10 anos, ex-diretor-presidente do Detran em São Paulo, ex-secretário municipal de Inovação e Tecnologia e ex-vereador de São Paulo, atualmente consultor para a área pública. Formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, USP. Boa noite, Daniel Anenberg, tudo bom? Boa noite, José Augusto. Um grande prazer estar aqui no 10 Perguntas, é um grande prazer encontrar com você e estou aqui para a gente conversar um pouquinho. E está animado, já percebi que você começa o programa animado. Ah, tem que começar lá em cima, porque de problema já estamos cheios, né? Mandar um abraço para a Rita Preto, minha prima, a Ana Lúcia Ciscato, de Florianópolis, Peter Miguel entrou, muito obrigado por estar todo mundo aqui com a gente. E antes de começar o programa, fazer as perguntas dos 10 Perguntas, eu quero mandar um grande abraço para o amigo Jomar, que presenteou o 10 Perguntas com essa linda trilha sonora. Bom, Daniel, 10 perguntas aqui, com certeza, algumas surpreendentes, e eu falo, 10 perguntas é isso, perguntas inteligentes para as respostas surpreendentes. Gostou? É muito bom, uma delícia. Eu que agradeço aí você por na segunda-feira nos colocar dentro da sua agenda aí e estar aqui com a gente, tá bom? E já vamos começar, porque o pessoal aqui, minha produtora, já está me forçando a começar o mais rápido possível. Kiko Bresser, um abraço a você, meu querido. Daniel. Outro abraço para o Kiko. Kikão, o Daniel está te mandando um grande abraço aí. O que está radicado agora lá no sítio dele de Una, em São Paulo, ele quase já não quer vir mais. Está certíssimo. Bom, oi? Ele está certíssimo, tem que ficar lá mesmo. Eu sempre falei isso para ele, agora parece que ele está gostando da ideia. Bom, vamos fazer junto ao programa e vamos começar aqui já falando um pouco, perguntando um pouco da sua formação profissional, já que atuou em outras áreas, além da administração pública, no qual você se formou pela Fundação Getúlio Vargas. Então, Zé Augusto, eu, na verdade, me formei em Ciências Sociais na USP e me formei também em Administração Pública na GV. Mas eu acabei começando outras faculdades também. Eu fiz um ano de jornalismo na PUC, um ano de economia também na PUC. Até escolher o que eu queria demorou um tempo. E prestei matemática também, foi a faculdade que eu não entrei, mas também prestei matemática. E durante o eu fiz faculdade, eu demorei para me formar, porque eu comecei uma, achava que não era isso, voltava. Eu trabalhei em vários lugares. Eu fui professor de escola infantil, para você ter uma ideia, quando eu tinha 18, 19 anos, na Fralda Molhada, que eram com crianças de 4, 5 anos. Eu trabalhei numa loja de discos no centro da cidade, que era LP mesmo, e eram LPs de rock, que eu gosto bastante, mas chamava Bossa Nova, a loja de discos, que era muito legal.
E eu trabalhei um tempo com o Caco Barcelos, no livro dele, Rota 66. Isso já faz uns 35 anos, mais ou menos, e a gente ia entrevistar as pessoas que tinham parentes mortos pela rota. E, em geral, era um pessoal da periferia de São Paulo, negros, pobres, e a gente vê que a coisa continua muito parecida hoje em dia. E isso, essa conversa, esse trabalho com o Caco, que, aliás, foi uma grande amiga que foi casada com ele, a Beatriz Fragelli, e ela que me apresentou o Caco quando eu fazia jornalismo na PUC, e durante um ano a gente trabalhou junto em vários lugares. Eu trabalhei também no IML com ele para levantar todas as pessoas mortas pela rota na época. Então, isso tudo, falo sempre o seguinte, Zé, eu acho importante, quando você não sabe exatamente o que você quer fazer, de você abrir portas e ir pensando e tentando, né? E ir fazendo estágio, e trabalhando em lugares diferentes. Foi um pouco o que eu fiz, um pouco como professor, um pouco como vendedor, um pouco como jornalista e vários outros trabalhos. Não vou citar todos aqui, mas foram muito interessantes, até que eu acabei de fato, fechando que o que eu queria mesmo era trabalhar na área pública, e aí fui trabalhar na área pública. Isso já é outra história que a gente também vai conversar aqui um pouquinho, né? Mas foi muito interessante todos esses trabalhos, eu gostei muito de ter experimentado muita coisa diferente até definir o que eu queria, e acho que até hoje eu não sei muito bem se isso que eu quis é exatamente o que eu quero fazer. Adoraria ter feito, por exemplo, cinema, que eu adoro, né? E outras coisas. Mas, enfim, acho que a gente está sempre aprendendo, né, Zé? Isso é importante. Nunca é tarde, né? Não esqueça Nunca. disso, nunca é tarde. A nossa segunda pergunta, você já entrou um pouco dentro dela, sobre o Rota 66, que para mim é muito surpreendente, porque essas histórias que discutava sobre esse lançamento do livro, sobre esses depoimentos de que a maioria era negros, chegou aos meus ouvidos, que ele teve que morar fora por causa disso. E aí foi uma surpresa quando eu vi essa pergunta aqui, no qual você participou da elaboração e como personagem. E tem um personagem também, né? Pois é. Mas Interessante, esses dias, faz mais ou menos uns 20 dias, que uma produtora que está fazendo uma série sobre o livro me ligou para eu dar um depoimento, e deve sair isso, talvez Netflix, etc., e queriam saber como é que era o meu personagem, para eles poderem mostrar isso na série, né? E eu contei que eu fiquei, como eu te disse, um ano aí no IML. Era um lugar tenebroso. Você fica vendo fotos de todas as pessoas que foram mortas ou que morreram na cidade de São Paulo, e era tudo em livro, tá certo? E aí, nos finais de semana, porque o Caco já trabalhava na Globo, para a periferia de São Paulo, principalmente entrevistar mães de pessoas mortas, né? E era uma coisa maluca, porque mesmo essas pessoas muitas vezes continuavam apoiando o que a Rota fazia, dizendo que, na verdade, o filho dela era honesto, mas que a Rota tinha que ser como era, dura, né? Matar quem eram os bandidos, né? E depois eu também entrevistar policiais militares, alguns deles tetraplégicos, etc., o que foi muito importante também para ver o outro lado e ver como algumas dessas pessoas se sentem como heróis, defendendo um pouco também toda essa parte de segurança. E eu acho que é importante, uma hora, entender melhor como funciona a polícia militar, né? Porque ela não foi desmilitarizada depois do fim da ditadura, e ela é fundamental para a nossa segurança, mas eu acho que a gente precisa entender como ela funciona, como é que é a cabeça dos policiais militares, que também não é fácil. E foi muito importante esse trabalho, porque eu consegui entender um pouco mais e conhecer bastante a cidade de São Paulo. Eu gosto muito da cidade de São Paulo, onde eu vivi a minha vida toda. Talvez eu morei só 2 anos em Brasília, quando eu trabalhei no governo federal, mas eu gosto muito de São Paulo, e eu gosto muito de ir para a periferia, conhecer um pouco mais a realidade, e eu falo sempre, são dois mundos totalmente diferentes. O mundo mais central, né, que a gente vive, que a gente está aqui, Zona Oeste, centro da cidade, e a periferia de São Paulo, seja o extremo da Zona Leste, o extremo da Zona Sul, principalmente. Isso é muito importante. Eu acabei ficando amigo do Caco, eu sou padrinho da Alice, que é a filha dele, e a gente se fala vez por outra,
e gosto muito do Caco. Acho um tremendo repórter. Aliás, acho que o Caco fez com que eu desistisse do jornalismo. Eu falei, olha, não dá para ser que nem o Caco, então deixa eu fazer outra coisa da vida, que talvez... Mas o Caco é uma É, coisa tremenda. e aí imagino, eu vejo, sempre acompanho o programa dele, é muito legal essa oportunidade que ele dá ao novo, às pessoas que estão chegando no jornalismo, já colocando em situações que se eu fosse um estagiário na área de jornalismo, eu não acho que não era isso que eu queria, não. Porque tem alguns temas que são bem pesados. É Mas é verdade. legal que é experiência, porque realmente, como eu falei, né? Perguntas importantes importantes para respostas surpreendentes. Que essa para mim foi bem surpreendente sobre essa sua passagem aí pela música, né? E depois aí com o Carlos Barcelos dentro desse livro Rota 66, que foi um livro bem noticiado na época da publicação. Uhum. Olha, nós começamos a falar a toda a sua apresentação de faculdade e teve um grande trabalho que você fez, que é o Poupa Tempo. Então, por que você acha que o projeto Poupa Tempo vem dando certo e por que os outros projetos na área pública não tiveram o sucesso que este Poupa Tempo tem? Bom, essa é uma questão também bastante importante, Zé, porque só para recuperar um pouco, né? Eu me formei lá em 89, e em 90 eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo. E trabalhei na Prefeitura 2 anos e meio, era a gestão da Luiza Erundina, e foi um belíssimo trabalho. Eu ajudei, inclusive, a montar um guia de serviços públicos, que foi o primeiro guia da cidade de São Paulo, que elencava todos os serviços públicos municipais. E na época não tinha essa coisa, né, de você entrar na internet, de você ver, né, onde era um serviço, ou num aplicativo no celular. Então era um guia em papel. E esse guia ele foi publicado em 1990, a primeira versão, depois em 91, ou seja, 30 anos atrás, e foi uma experiência tremenda, porque eu percebi a importância de você democratizar o acesso à informação para as pessoas, elas saberem onde é que elas podem ir, que serviços elas podem realizar, que documentos precisa levar, qual o horário de funcionamento. E a partir daí isso ficou na minha cabeça. Aí depois eu trabalhei um pouquinho, fui para Brasília, né? Trabalhei no governo federal, na Escola Nacional de Administração Pública, e quando eu voltei de lá, trabalhei como jornalista na campanha do Mário Covas. E aí revi os meus professores da GV, o Angarita, que foi um ótimo professor, o Dalmo Nogueira, enfim, pessoas maravilhosas. E quando o Covas ganhou o governo do Estado, ele assumiu em 95, em 96 eu fui conversar com o Dalmo e ele me chamou para ajudar a desenvolver um projeto que não tinha nome e que era essa ideia de você colocar no mesmo espaço diversos serviços públicos com qualidade, ia ter todo o apoio do governador, dos principais secretários, e que queria fazer uma pequena revolução. Era uma central de atendimento ao cidadão. Aliás, o nome a gente deu Servição, CAC, eram os nomes mais estranhos possíveis, até virar Poupa Tempo. E aí, chegando, na verdade, na pergunta que você fez, e já tinha na Bahia, tinha o SAC na Bahia, e começava a colocar isso, por exemplo, a Rua da Cidadania em Curitiba, e a ideia era justamente, bom, vamos melhorar o atendimento ao cidadão. E um dos motivos que eu não tenho dúvida que Poupa Tempo deu certo ao longo desses 23, 24 anos desde que ele existe, primeiro, teve muito apoio político todo esse tempo, mas principalmente no começo. O governador insistia de mostrar que era o dedo dele, que era um projeto dele. Isso foi muito importante. Primeiro com o Mário Covas, depois com o Geraldo Alckmin. Os dois deram um tremendo apoio. Outra coisa importante é que a gente tinha um time, uma equipe, começava o professor Angarita, o Dalmo, Roberto Aguni, tanta gente que estava imbuído dessa ideia de mostrar, olha, o serviço público brasileiro precisa funcionar bem, dar exemplo. E foi isso que a gente montou. Então, a gente montou uma equipe em que não era tanta gente, era pouca gente, e com isso a gente ia conversando com todas as secretarias. Eu lembro na época que a gente foi conversar até com o Detran, e o professor Angarita falou para o secretário de Segurança, olha, se o Detran não entrar e não ajudar, a gente troca o diretor do Detran. Aí trocou o diretor do Detran, porque não queria ajudar, não queria entrar. Então, mostrando a importância. E houve uma coisa muito importante, é continuidade.
um dos grandes problemas da gestão pública brasileira é que a gente acaba fazendo projetos de 4 em 4 anos. Aí entra outro e muda tudo. É muito ruim isso. E, ao mesmo tempo, a democracia, sim, de 4 em 4 anos você tem eleição. Mas você tem que ter projetos que sejam projetos de médio e longo prazo, mostrando que é possível, sim, independente das trocas de governo, dar continuidade a bons projetos. O Poupa Tempo demonstrou isso. Aliás, depois ele virou exemplo para outras centrais de atendimento no Brasil inteiro. Tem o Expresso Cidadão, por exemplo, lá em Pernambuco, tem o Tudo Fácil no Rio Grande do Sul. O pessoal de Portugal veio aqui e aprendeu com o Poupa Tempo, aprendeu com o saque e montou em Portugal a loja do cidadão, que é um exemplo maravilhoso de atendimento ao cidadão. Então, virou referência. Então, ter apoio político, ter uma boa equipe e ter continuidade é fundamental para um projeto desses dar certo. Imagina. O problema é o seguinte, né? Um partido lança um projeto, o outro vem, muda o nome, mas tem a mesma ideia, mas aí tem aquela coisa da vaidade política. A gente, infelizmente, acontece. Mas, graças a Deus, o povo mudou, certo? Em São Paulo, o governo sempre foi do PSDB nos últimos 24 anos. Mas na Bahia começou com Antônio Carlos Magalhães, que é do DEM, com partidos diferentes terem continuidade e funcionarem bem. Então, exemplos desse tipo que eu acho que é fundamental para a gente mostrar para o país que, olha, não é porque muda o governo, não é porque muda o partido que bons projetos vão ser encerrados. Pelo contrário, os bons projetos precisam ter continuidade, tá certo? Eu cheguei a morar em Salvador durante um ano, eu fui no saque, e na hora eu me surpreendi, falei, nossa, não sabia que aqui também já tinha, porque eu já sabia que em São Paulo nós tínhamos o Poupa Tempo. Só deixa um recadinho aqui, Dani. Por favor, Kiko ou Alice Bresser, se puder compartilhar o link com o grupo da família, porque tem uma pessoa me pedindo, a doutora Gilda, que falou assim, quando começar a entrevista, me manda o link. A Gilda, e aí, você sabe, né? Se a gente não manda o link, desce a ordem da doutora Gilda. A Gilda é maravilhosa, ela faz um trabalho brilhante, eu sou fã da Gilda. Maravilhoso. Não, e eu fui do Poupa Tempo quase anos, né? Então foi muito interessante isso, porque foi um projeto que me marcou. Aliás, uma época teve entrevistas, o pessoal brincava, o senhor Poupa Tempo? Eu falei, não sou o senhor Poupa Tempo, já saí. Eu falo, não, mas é que você que coordenou o começo, deu toda essa infraestrutura. Eu digo, eu fico muito feliz de que o projeto continua funcionando e que eu participei junto com muita gente da elaboração e da implementação do começo do Poupa Tempo, né? Entendi, verdade. O Poupa Tempo, né? O senhor Poupa Tempo, mas você foi também trabalhou muito bem e bem forte, inclusive. Inclusive, escutei sobre ameaça de morte sua na sua campanha com o ex-governador. Eu não me lembro agora com quem foi nessa sua live. Disse que você teve até ameaça de morte. Então, eu te faço uma quarta pergunta aqui do 10 perguntas. Qual a grande dificuldade de ser presidente do Detran para conseguir o modelo de funcionamento daquele órgão? E a história do Detran, a grosso modo, não é das mais positivas, mas você mexeu, para mim, no meu ponto de vista, num vespeiro. Conta um pouco sobre isso, o trabalho. Boa. Bom, Zé, o que aconteceu, só para fazer também a ordem cronológica, eu fiquei de 96 a 2006 no Poupa Tempo. E aí acabei saindo do governo, montei uma pequena consultoria e fiquei 5 anos ajudando outros estados e municípios a implantarem centrais de atendimento com o Poupa Tempo. Aí, em 2011, o governador Geraldo Alckmin ganhou em 2010 as eleições de novo para o governo do estado e chamou para que a gente ajudasse a fazer uma mudança radical no Detran. O Detran tinha já 70 anos de idade, sempre tinha sido administrado por policiais, nunca tinha sido um civil, eu fui o primeiro civil a administrar o Detran. E ele falou o seguinte, olha, a gente quer implantar o padrão Poupa-Tempo no Detran. E a gente quer fazer uma pequena revolução, aí sim já tinha um pouco mais os serviços eletrônicos, então a gente quer cada vez ter mais serviço eletrônico, a gente quer desburocratizar o Detran, combater a corrupção e fazer com que as unidades também presenciais funcionem bem. E foi isso que a gente começou a fazer. A gente fez uma pequena revolução no Detran. Não foi fácil, porque no começo tinha muita gente interessada em coisas erradas no Detran. Então a gente foi implantar serviços eletrônicos, é uma coisa muito legal, porque com isso você combate corrupção.
Não é esse jeito que as pessoas falam, não, eu combato corrupção. Quanto mais você desburocratiza, quanto mais você tem serviço eletrônico, menos corrupção provavelmente você vai ter. É assim que a gente vê nos países mais desenvolvidos, é assim que funciona. Então, é isso que a gente fez no Detran. E a gente começou também a implantar esse padrão nas unidades, né? Então, capacitando o pessoal, comprando equipamentos mais modernos, fazendo reformas, tendo gestão do atendimento, né? Organizando as filas. Isso fez com que, por exemplo, em São Paulo, o Detran só atendia ali no centro, na Armênia. É um absurdo, uma cidade de 2 milhões de habitantes, com um local para ser atendido, não faz o menor sentido. A gente abriu o Detran no shopping Aricanduva, a gente abriu o Detran no shopping Interlagos, a gente abriu o Detran, uma unidade ali na Bela Vista, a gente começou a descentralizar o Detran. A gente criou o código de ética do Detran, nunca tinha tido um código de ética do que podia e não podia ser feito. E a gente foi, aos poucos, devolvendo os policiais para a Secretaria de Segurança. Quando eu cheguei, o Detran tinha quase 1.400 policiais. E quando eu saí, tinha um policial que fazia a interface. E isso fez com que, com isso, você liberasse policiais para fazer o que eles precisam fazer, que é fazer a segurança. E o Detran não tinha nada a ver mais com segurança. O Detran tinha a ver com atendimento ao cidadão, de fazer documentos, a carteira de motorista, o licenciamento do veículo, né? E isso que eu fiz de 2011 a 2016. A ideia foi justamente trabalhar nesse sentido, de ser um órgão de excelência para melhorar o atendimento. Lógico que a gente não conseguiu fazer tudo, lógico que ainda tem muita coisa para ser melhorada no Detran, mas eu não tenho dúvida, comparado o Detran como ele é hoje, do que era o Detran de 10, 15 anos atrás, ele melhorou bastante. Agora, tem que continuar cada vez tendo. Quando eu cheguei, por exemplo, tinha 2 serviços eletrônicos. Quando eu saí, tinha 28. Hoje tem mais de 50 serviços eletrônicos. E a tendência é essa, né, viu? Os serviços eletrônicos têm que ter cada vez mais serviço eletrônico, só que precisa ter inclusão digital. Não dá para pensar serviço eletrônico, sendo que uma parte da população não consegue acessar. Então, isso é outra coisa que a gente precisa conversar uma hora, fortemente, como fazer inclusão digital no Brasil. Mas foi, e só para citar, teve ameaça, né, anônima, né, mas gente que não queria que a gente mudasse, porque tem muitos interesses em volta do Detran. Muita gente, intermediários, e não são todos que são ruins, tem gente muito boa, aliás, alguns despachantes não gostavam de mim, mas alguns gostavam, porque eu falava, gente, vocês precisam se modernizar. Tem gente que não tem tempo de ir ao Detran e vocês podem fazer o serviço. O que não dá é para todo mundo ter que usar despachante, não faz o menor sentido. Os despachantes que já não gostavam de mim porque o Poupa Tempo simplificou muita coisa, aí no Detran passaram a me odiar. Né? E aí eu não tenho dúvida. Agora, os mais modernos, a categoria que percebe que precisava modernizar o Detran, viu que a gente estava trabalhando em prol da grande maioria da população e dos bons despachantes. E foi isso que a gente começou a fazer. E a minha gestão no Detran é uma coisa muito importante. Eu sempre deixei as portas abertas. Eu conversava com todo mundo. Associação de despachantes, os médicos, os psicólogos, o pessoal de emplacamento de carro, o pessoal, enfim, todos. E sempre foi uma gestão que muito, debatia muito e decidia. Mas a gente fez uma gestão super participativa, o que eu acredito muito que é algo que também faz com que as coisas funcionem melhor. E com tudo isso, aí, sendo uma gestão aberta, ainda teve ameaça de morte. Não dá, realmente não dá para entender. Bom, são 21 horas e 24 minutos. Estamos aqui com Daniel Anenberg, ex-secretário municipal de Inovação e Tecnologia e ex-vereador de São Paulo, hoje consultor da área pública. Por favor, a quem está com a gente desde o começo, se puder compartilhar essa live, é muito importante, porque nem todos seguem o @10 perguntas, ok? Ficarei muito contente com esse compartilhamento. Ó, a Janete com a gente lá, está aqui na live, a Janete, ela é psicóloga lá no Detran, é uma ótima psicóloga do trânsito. E ela está dizendo o seguinte, volta para o Detran. Eu acho que as pessoas precisam, assim, ninguém é insubstituível, né, Zé? Então, mas é importante que tenha continuidade o projeto, né? Que as coisas continuem melhorando para que a gente possa, de forma aberta, transparente,
trabalhar com todas as áreas que envolvem o Detran. Queria mandar um abraço aqui para a Janete, que está nos escutando e nos vendo aqui. Uma grande amiga também, o Sandra Delaco também está aí. Está todo mundo, já umas 10 pessoas já tá aqui atualizando. Volta para o Detran, volta para o Detran. Calma, calma. Nádia, um beijo para você, querida. Vamos aqui à quinta pergunta aqui. Por que depois de uma carreira na área técnica em administração pública, você resolveu entrar na política e concorrer a um cargo? Ótima pergunta, Zé. Eu acho que a gente faz política todo dia, tá certo? Aliás, muita gente fala, eu não gosto de política. Mentira, a gente faz política no nosso condomínio, a gente faz política na escola, a gente faz política no trabalho. A boa política, a política com P maiúsculo, tá certo? Fazer, né? Eu estudei ciência política, eu gosto muito de política, mas eu nunca tinha entrado como candidato, né? E nunca tinha imaginado isso. Eu sempre achei que a gente conseguiria fazer um bom trabalho técnico na área pública e, com isso, ter uma boa repercussão. Foi isso que eu fiz no Poupa Tempo, é o que eu tentei fazer no Detran. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais eu percebi que, para eu conseguir implementar e dar continuidade a bons projetos, eu precisava de apoio. Mário Covas nos apoiou, Geraldo Alckmin, muita gente. Mas eu percebi que, se eu conseguisse ter um mandato, eu conseguiria eu mesmo dar apoio para esses bons projetos que eu queria levar adiante. Então, foi em função disso, porque sempre gostei de política. Eu tinha sido, quando foi a reconstituição da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, isso em 1982, eu estava no antigo colegial, atual ensino médio, eu fui o delegado da minha escola, o Oswald de Andrade, que participou em Curitiba, depois do fim da ditadura, da reconstituição da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, eu gostava de participar, né? Eu gostava de ser representante de classe, eu sempre gostei de participar. E aí eu disse, por que não? Vou tentar, né? E tentei. Aliás, a primeira vez foi quando eu saí primeiro. Eu fiquei no Detran de 2011 a 2016, mas em 2014 eu tentei ser deputado estadual. Fui candidato, tive 55 mil votos, não me elegi, voltei para o Detran, tive uma quantidade boa de votos, mas não me elegi. Foi a primeira vez que eu tentei. E desses 55 mil, 38 mil eram da capital. E em 2016 eu tentei de novo, tá certo? Aí para vereador da cidade de São Paulo. E em 2016 deu certo. Eu consegui me eleger aí com quase 39 mil votos, vereador, e é uma outra experiência que eu acho que vale a pena também, porque você vê um outro mundo, que é o mundo do legislativo, que é muito diferente do mundo do executivo, que eu trabalhei a vida toda, né? E eu muito importante a gente também participar da vida política, né? Não adianta a gente falar, voltando à resposta, né, o começo, eu não gosto de participar. Tá bom, você não gosta, tem gente que gosta. Eu sempre brinco que é que nem reunião de condomínio, sabe, Zé? É aquela coisa, a gente não gosta de ir, é chato, algumas vezes discute as coisas mais infindáveis, mas você não vai, as pessoas decidem por você. E depois não adianta se reclamar e dizer o seguinte, mas eu não concordo com isso. Tá bom, você não foi, você não participou. A mesma coisa eu acho na vida política. A gente precisa participar, a gente precisa se envolver. Não adianta dizer, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo hoje. Você votou, não votou? Não voto, não gosto de votar. Bom, não gostar de votar, você participou de alguma forma. Eu acredito muito que a gente precisa participar, de um jeito ou de outro. E eu não estou aqui defendendo A, B ou C, mas a importância de participar e tomar nas nossas mãos para não dizer, alguém decidiu por mim, tá certo? Isso é muito ruim. Isso que a gente viveu aqui no país, no tempo da ditadura, há um tempo, é péssimo. Então, é muito importante que todos nós, cidadãos, possamos dizer o seguinte, eu defendo essas teses, o outro defende outras, e a gente debate, discute, tem a tolerância e define o que a maioria quer, sem esquecer a minoria. Então, isso eu acho muito importante e a gente precisa dar continuidade a isso, cada vez participando mais, mesmo sendo chato algumas vezes, viu? Faz parte do processo, né? Deixa eu mandar um grande abraço para a Tata Arruda, aqui da zona norte de São Paulo, para a Regina Ferreira de Birigui, um grande beijo. Daniel, você sabe que todo grande programa
Olha, tudo grande programa como o meu, tem os patrocinadores e eu tenho que dar crédito. Então, vamos tomar um pouco d'água? Você toma um pouco d'água, depois você vai receber essa canequinha aqui de presente, já vai chegar nas tuas mãos. Já falei com a Ineida, ou vou mandar para sua casa, fique tranquilo. Tá bom, Zé. Obrigado. Mas eu vou mandar um grande abraço aqui para os meus apoiadores. A Voz Ativa mestre de cerimônia, a voz certa para o seu evento. Trabalho com formaturas, eventos corporativos, debutantes e casamentos. Informações vozativamestrescerimônia.com.br. Quer fazer um grande filme institucional ou comercial? Latitude Filmes, @Latitude Filmes. Fale com Ricardo Bresser, com Fernando Patá. Elo Pousada, fica em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, aonde o vento faz a curva. Fica a 100 km de Natal. Maiores informações pelo 84 99 101 1644. Fale com a Áurea. Fale para ela que você escutou o nome da pousada aqui no 10 Perguntas. Quem sabe tem um bom desconto. E você indo a São Miguel do Gostoso, o fim de semana é cortesia, viu, Daniel? Você e sua família. É um dos presentes que você já está sabendo. É o segundo, vai ganhar a canequinha no 10 Perguntas, a cortesia lá na Elo Pousada. Milagros, incenso litúrgico, uma seleção dos mais finos consagrados incensos do mundo. Loja online, milagros.com.br. E eu já vou mandar aqui um presente também, que você vai receber um presentinho aqui, kit Reis Magos. Por favor, Luciana, uma foto aí, Luciana, minha produtora. Boa. Muito bom. Esse aqui é do Martim, um amigo nosso de infância, acho que você chegou a conhecer. Capol, também, aromatizador. Capol, empresa especializada na fabricação de produtos de limpeza registrados e aprovados pela Anvisa. Instagram, @Capol Produtos de Limpeza Oficial. Também está aqui, aromatizador de ambiente. Às vezes falha um pouquinho, mas está certo. Cachaça Mineiro Tio Bem, cachaça produzida na região de Salinas, em Minas Gerais, excelente sabor. Envelhecida em barris de carvalho, entregamos em qualquer lugar de São Paulo. Fale com o Marcelo, 9923-68555. Está aqui. Também vai ganhar uma, Daniel. Fica tranquilo que tudo vai chegar para você. Uma cachaçinha de vez em quando, vai vir o inverno aí, é bom dar mais quentada no coração. E Loucos por Jet, um grupo de amigos que são loucos por jet e se encontram semanalmente para navegar nas represas brasileiras. Você que tem um jet, entre em contato com Louco por Jet e faça parte dessa família. Mandar um grande abraço para o Armando, quem é o administrador de tudo isso aí. Inclusive, uma das sedes deles fica em Ibiúna. Bom, com 21 horas e 32 minutos, estamos com Daniel Nenberg. Vamos aqui fazer... Aqui tem gente aí escrevendo, são amigos, amigas, a Lucimar, que trabalhou junto também aí no Detran, a Irani. Queria mandar um beijo grande para a Dani Previdelli, para o Matheus, para a Daniela Nascimento, um monte de gente vendo o teu programa, eu divulguei, então são amigos, alguns que trabalharam comigo, outros que eu tenho um tremendo respeito e com quem eu gosto muito de estar junto, que é uma pena nessa pandemia que a gente não está podendo ficar próximo, se abraçar, se ver. Eu queria, se eu esqueci alguém, peço desculpas, não estou vendo aqui todo mundo, mas mandar um beijo grande para todo mundo que está aqui nos assistindo hoje aqui com o Zé, que está muito legal. Obrigado, obrigado. Eu tenho uns amigos de infância seu que me ligaram aqui, Furquim, Weisman, o Roberto, o Marcelo, o Bresser, falou, vamos marcar um almoço. Eu falei, vamos. Tá certo? Sexta pergunta. Sabemos que um dos grandes desafios na área pública é conseguir melhorar o atendimento ao cidadão. O poupa-tempo é uma exceção. O que poderia ser feito nesse sentido no Brasil em geral? Eu já ouvi dizer não, desculpe. Uma das lives que você fez há pouco tempo, eu senti uma imensa emoção nos seus olhos quando você fala em valorização do funcionalismo público. Então, eu fiz essa pergunta aqui, acho que veio a calhar sobre os grandes desafios da área pública e conseguir melhorar o atendimento ao cidadão. Então, Zé, outra pergunta importante. Primeiro, assim, eu acredito muito na área pública no Brasil. Muita gente fala, não, tem que privatizar tudo. Eu não acho, não. Eu acho que tem coisas que precisam, de fato, que a área pública não precisa entrar, mas tem muitas áreas que é fundamental que seja área pública. E eu não estou falando isso da minha cabeça. São exemplos que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, e que a área pública funciona. Por que ela funciona? Primeiro porque a gente precisa, como você falou, valorizar quem trabalha na área pública, quem tem carreira na área pública. Para isso, eu não tenho dúvida que precisa pagar bem professor, precisa pagar bem médico, precisa ter uma carreira para as pessoas
quererem se identificar e quererem ficar na área pública. Eu falo isso porque eu me formei em administração pública na GV. Da minha turma de 30, eu talvez seja o único que continua na área pública. Por quê? Porque o pessoal foi para consultoria, foi para bancos, foi para auditoria, porque paga melhor, porque você muitas vezes não tem todo o trabalho que dá a área pública, que não é fácil, né? É burocrático, é difícil, você tem que prestar contas para o Tribunal de Contas, para a Corregedoria, para isso, para aquilo, mas dá uma tremenda satisfação. Hoje, olhar para trás, eu poder olhar e dizer, eu participei do projeto do Poupa Tempo, eu ajudei a melhorar um pouco o Detran, é uma satisfação tremenda. Então, primeiro, precisa valorizar as pessoas que trabalham na área pública. Elas precisam ter condições de trabalho, elas precisam ganhar bem, elas precisam ser capacitadas. Isso a gente fez muito no Poupa Tempo, no Detran, em outros lugares que eu estive. Por quê? Porque são elas que atendem. Por mais que a gente tenha também serviços eletrônicos, eu não tenho dúvida que por trás das máquinas, por trás de tudo, são pessoas. E essas pessoas, elas precisam gostar do que elas fazem. Elas precisam ser reconhecidas, valorizadas. É óbvio que não é só pessoas, você precisa ter recursos para comprar equipamentos, mobiliário, sistemas, tem que também simplificar, né? No Poupa Tempo, não sei se você lembra, Zé, mas há mais de 30 anos atrás, para você tirar um RG, levava 2 meses. Você tinha que ir numa delegacia, preencher um formulário. A gente mudou isso. Hoje você faz eletronicamente e recebe o documento em casa. É outra coisa que as pessoas... Não, mas por que não pode? Pode mandar pelo correio. E a gente precisa acreditar nas pessoas. A gente vê exemplos dos Estados Unidos que você não precisa entregar, por exemplo, comprovante de residência para quando você vai fazer alguma coisa. Você fala onde você mora e as pessoas acreditam. Aqui, a nossa cultura é duvidar, é sempre a gente não acredita no cidadão até prova em contrário. Está errado isso. 98% das pessoas são honestas, querem fazer a coisa decente, direito. E é isso que a gente precisa fazer ainda, uma pequena revolução na área pública, para fazer com que a área pública funcione. Não é a questão de se é pequeno ou se é grande o Estado. Ele precisa funcionar e atender bem, e atender quem mais precisa de governo, que são as pessoas que menos têm. Essas precisam de uma boa educação, de uma boa saúde. A gente está vendo, se não fosse o SUS, nessa pandemia maluca, a gente não tinha segurado muita coisa. São profissionais maravilhosos, são heróis. A gente precisa valorizar, né, quem trabalha na área pública e dedica a sua vida para atender bem as pessoas. Eu não tenho dúvida que dá para melhorar muito. E não é só o exemplo do Poupa Tempo, a gente tem vários exemplos pelo Brasil de serviços públicos que funcionam e valorizar quem trabalha nessa área. Estou recebendo uma informação daqui da minha produtora, Luciana Carvalho, que a pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, Silvia Figueiredo Gouveia, está te mandando um grande abraço, diz que vai votar em você eternamente e que você voltar logo. Nós temos uma pergunta que acho que vai calhar com o que ela quis dizer em voltar logo. Eu acredito, Zé, que a gente aprende muito na escola e eu tive exemplos, tanto no Lourenço Castanho, no Vera Cruz, no Oswald de Andrade, maravilhosos, professoras, diretoras, e isso eu guardo para a vida toda. Então, eu queria mandar um beijão na Silvinha, que é uma mulher maravilhosa. Quero mandar um abraço para a nova administração do Lourenço Castanho, porque me permita chamar de você a terceira ou quarta pessoa do Lourenço Castanho que hoje faz um trabalho de representatividade muito bom dentro da sua área. Você é um formador de opinião dentro da sua área. Porque eu sei que até no dia que você estava lá votando, o FHC chegou, votei em você, menino. Então, eu quero parabenizar o Lourenço Castanho, que faça aí um trabalho de saber das pessoas formadas nos últimos 30 anos, quais são os cargos que estejam hoje nas suas empresas, para que rumo tomaram, porque você é a quarta pessoa que está aqui comigo e falando de um trabalho da qualidade que eu nas perguntas, mas dizer o seguinte, isso é muito importante, a gente precisa formar pessoas para a vida e formar pessoas para a sociedade, para viver em sociedade. Isso que eu acredito que a escola tem que ter. Eu gostaria que um dia a escola pública tenha, eu acredito que um dia vai ter,
aqui no Brasil, o mesmo nível que tem o Lourenço Castanho, que tem o Veracruz. Por quê? Porque você forma nessas escolas, não são pessoas para conhecer matemática, biologia, forma para a vida, forma cidadãos, forma para a cidadania. E a gente precisa dar exemplos, exemplos de retidão, exemplos de que não pode furar fila, exemplos de que a gente pode fazer um país melhor e pensando em todos, não só na gente. Eu acredito muito nisso e os exemplos que eu tenho, né, do Lourenço Castanho, do Veracruz, vão me acompanhar a vida toda. E eu acho que tem muita gente formada nessas escolas. Eu espero que um dia meu pai e minha mãe se formaram na escola pública, no Fernão Dias, ali aqui em Pinheiros, mas a escola pública não é mais a mesma. Um dia eu espero que a gente consiga ter essa escola pública melhor de novo, para formar de novo cidadãos pensando em quem mais precisa e pensando em termos de sociedade mesmo. Isso que eu sinto falta e eu acho que a gente tem que investir muito na educação pública nesse país. Uma das perguntas que eu vou fazer para a doutora Silvinha, que vai voltar, que já esteve aqui com a gente, falando sobre educação, a atualidade da atual educação, que foi em dezembro, se não me falha a memória, é sobre por que a escola estadual perdeu a valorização, sabendo que muita gente saiu, muita gente de alta expressividade dentro do cenário brasileiro saiu de escola pública. Perdeu-se isso, mas espero que um dia volte, como você mesmo falou. Sétima pergunta. Estamos vendo uma transformação digital no mundo dos últimos anos e sei que você gosta dessa área. Qual é o grande desafio do Brasil que tem a se igualar nas nações que estão na vanguarda desse assunto, como Estônia e Israel, por exemplo? Muito bom. Bom, eu gosto desse assunto, mas a gente precisa sempre lembrar o seguinte: tecnologia é meio, tá, Zé? Hoje você tem inteligência artificial, internet das coisas, chatbot, você tem mil tecnologias e dá para fazer milhões de coisas. Aquele mundo do futuro que a gente nunca imaginou que ia chegar, chegou, né? A gente cada vez mais, com a sua voz, você consegue dar ordens para o computador. A gente já está no 2001, sabe? Lembra o filme? A gente já está mais ou menos nessa situação, a gente já está em matéria. E o que acontece? Só que a gente precisa lembrar que a tecnologia é meio para a gente ter qualidade de vida, para a gente viver melhor. Esses países que você citou, a Estônia, Israel, a China, mesmo os Estados Unidos, Dinamarca, são países que investiram fortemente em tecnologia, mas sempre com foco no cidadão, pensando o seguinte: como é que eu faço na área pública para que a tecnologia auxilie o cidadão a viver melhor? Eu vou dar um exemplo, né? Boa parte das pessoas que precisam marcar uma consulta num posto de saúde municipal, estadual, público, né? Elas ainda têm que ir até um posto de saúde para agendar a consulta. Não faz sentido mais isso. Hoje você tem aplicativo, você tem a internet, um portal. Você tem que começar a mexer nisso para que, por exemplo, melhorar, para que as pessoas não tenham que mais se deslocar pela cidade para marcar uma consulta, só como exemplo. E assim por diante. É usar a tecnologia para que você não perca tempo, é usar a tecnologia para que você possa viver melhor, tenha mais tempo para estar com seus filhos, para estudar, para descansar. Então, a tecnologia vai continuar cada vez mais a gente migrando os serviços presenciais para eletrônicos. Mas aí aquele outro ponto que eu acho, isso está certo, não tem que voltar atrás, mas a gente precisa, por um lado, não adianta ter essa tecnologia também para uma parte só da sociedade. A última pesquisa sobre internet que a gente tem no Brasil, de 2019, mostra que 25% da nossa população não tem acesso à internet. Ou seja, a cada 4 pessoas, uma não consegue executar esses serviços eletrônicos. A gente viu na pandemia, né, boa parte das pessoas de escolas públicas que não conseguiam acessar o auxílio emergencial, as pessoas não conseguiam acessar. E não é só quem não tem acesso, é a questão de muitas vezes ter acesso, mas com uma qualidade muito ruim, porque não tem infraestrutura, porque não tem computador, porque não tem celular de última geração, porque não tem antena. Então, precisa pensar em tudo isso. Hoje, inclusão digital é inclusão social.
E, finalmente, uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer, não é só a inclusão digital e não é só serviço eletrônico, é o letramento digital, é as pessoas aprenderem a usar essas ferramentas. Eu vejo, Zé, por exemplo, minha mãe, vai fazer 82 anos, ela morre de medo de usar o celular, porque ela, vou perder tudo, vão roubar os meus dados. Então, a gente Não é precisa só ela. ter um aculturamento das pessoas para que elas saibam como usar essas ferramentas para o bem, para ajudá-las, para fazer com que elas possam, com essas ferramentas, poderem viver melhor. Então, esses pontos são fundamentais nesse mundo novo que a gente está vivendo e que é importante, é bom, mas tem que ser para as pessoas, o foco tem que ser no cidadão. Tecnologia é meio. A gente tem visto aí, até dói no coração, né? Famílias com 5, 6 pessoas, sendo entre o pai, a mãe, mais 4 filhos, com um celular só, e como é que aprende com um celular só dentro de casa? Eu fico imaginando como é que o 2000, com a doutora Silvinha, ela respondeu aqui, o 2020 vai ter que entrar em 2021, achando que estaremos hoje numa normalidade. Agora eu vou perguntar para ela como é que vai ser 2020, 2021 e dentro de 22. Isso, lógico, a gente vai acabar se adequando, mas lá na frente, isso aqui vai mostrar o quanto isso aqui foi prejudicial, porque muitas famílias não estão conseguindo acompanhar por falta de uma tecnologia melhor para atender a todos os cidadãos, no qual sempre fala, fazer ao bem ao cidadão. Infelizmente. Oitava pergunta, são 9 horas e 46 minutos. Gente, estamos com Daniel Ellenberg, viu? O homem que mandou no Poupa Tempo do Detran. Infelizmente não, felizmente saiu, deixou um legado e daqui a pouco ele volta para novos projetos que daqui a pouco nós vamos perguntar aqui. Mas deixa eu falar, Zé, foi eu que montei, isso é uma equipe. É sempre lembrar dos projetos coletivos, isso é muito importante. Eu participei do projeto, mas é uma equipe, e é isso que faz toda a diferença. A gente precisa trabalhar em equipe aqui no Brasil. Isso é muito importante, dar oportunidade às pessoas também de poderem estar dentro do projeto, se sentirem importantes e dar opiniões. E a pessoa que está ali como líder falar, vamos embora e vamos otimizar o projeto. Isso eu aprendi no Grupo Pão de Açúcar, que eu trabalhei durante uns 10, 12 anos lá com o Abílio Diniz. Nunca me esqueço disso. Daniel, você já trabalhou no governo federal, na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, já comentou aqui, no governo do Estado, DETRAN e o Poupa Tempo, e na Prefeitura como secretário da Inovação e Tecnologia. Em qual esfera você gostou mais de trabalhar e quais são as diferenças entre elas? Perguntinha. Então, quando eu me elegi em 2016, eu ia assumir o mandato de vereador e aí fui convidado para ser secretário de Inovação e Tecnologia na Prefeitura, e de 2017 até final de 2019, quase 3 anos, trabalhei na Prefeitura, foi a terceira vez que eu trabalhei na Prefeitura. E no governo do Estado, DETRAN, Poupa Tempo, e governo federal, Escola Nacional de Administração Pública. Eu não tenho dúvidas, que trabalhar no município é muito mais perto dos cidadãos. Os problemas estão muito mais ali, são mais candentes. Trabalhar em Brasília, eu brinco sempre, Brasília é uma mistura de a Ilha da Fantasia, com apertem os cintos, o piloto sumiu, com o processo de Kafka. Você fica longe da vida real, dos problemas reais. Né? Aliás, os militares acho que adoravam isso, porque eles não viam o Brasil real. E eu gosto de estar perto dos problemas, eu gosto de estar perto das soluções dos problemas. E isso, quando você trabalha na esfera municipal, você está muito mais próximo do que as pessoas precisam no dia a dia, né? Seja tapar o buraco da sua rua, a iluminação, seja a escola do filho, o posto de saúde. Então, eu gosto muito de trabalhar na esfera municipal. Não que eu não tenha gostado na esfera estadual, principalmente melhorando, simplificando os documentos para todo mundo, mas eu acredito muito que o gestor público, aliás, ele não pode ficar com a bunda na cadeira, desculpa o termo. Ele precisa ir para frente do atendimento. Ele precisa ir para ver os problemas acontecendo. E eu acho que a gente só consegue fazer muitas vezes isso quando a gente está mais próximo na esfera municipal. Por isso eu gosto muito de trabalhar na esfera municipal e de estar próximo do cidadão e ouvindo o que dá para melhorar
o que que dá. Aliás, a gente não poupa tempo, e também agora como secretário, só para você ter uma ideia, eu cuidava aí do 156, que recebe 20 mil ligações por dia no telefone 156. A gente refez o portal do 156, e ainda não está ideal, ouvindo o cidadão que usa um 156. Eu acredito muito nisso também. Quanto mais você recebe de críticas, de sugestões, de propostas, e você trabalhar em cima delas, não dá para pensar, eu acho que eu sei o que é melhor para o cidadão. Vamos ouvir o cidadão, ele sabe o que é melhor para ele. E o gestor público tem que usar isso para fazer o serviço funcionar melhor. Então, eu acho que a esfera municipal é a que me interessa, que faz com que brilhe mais os meus olhos, porque eu gosto de estar perto das pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e com quem está na linha de frente do atendimento. Maravilha, maravilha. Vamos aqui para a nossa nona pergunta, nós temos ainda 10 minutinhos. Você deixou de ser vereador em janeiro deste ano e não está mais na Secretaria da Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Quais são os seus próximos projetos? Tá, mas estão pedindo aqui, deixa eu só falar, eu fui secretário, né, quase 3 anos, e como secretário municipal, a gente ampliou o Wi-Fi público, ou seja, hoje são quase 300 e poucos pontos de Wi-Fi na cidade, que é fundamental para a inclusão digital. A gente fez o Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, que é um atendimento lado a lado, digital, né? O FabLab, que hoje tem 13 unidades, e que começou na gestão anterior do Haddad, a gente deu continuidade. Né? Isso que eu falo, bons projetos precisam ter continuidades. O FabLabs é uma das coisas mais bonitas que tem, eu diria que depois dos céus, é o melhor serviço público que a cidade de São Paulo tem. É um espaço em que você aprende impressão 3D, marcenaria, aprende robótica, e é aberto para todo mundo. Quem não conhece o FabLab, um FabLab é revolucionário, é maravilhoso. Né? E vários outros projetos. Né? Eu gostei muito de trabalhar na prefeitura como secretário, aí voltei para a Câmara, fiquei 1 ano na Câmara, infelizmente não fui eleito no final do ano passado, estou como primeiro suplente, talvez a qualquer momento eu possa assumir. E, por enquanto, o que eu estou fazendo são projetos, um pouco com a experiência que eu ganhei ao longo desses quase 30 anos na área pública. Tem algumas prefeituras, alguns governos que têm me chamado para ajudar, e como você falou no começo, eu estou meio como consultor para trabalhar. Aliás, estou com um podcast semanal na Rádio ABC, falando sobre cidades inteligentes. Estou conversando via Fundação Vanzolini para fazer essas assessorias para as prefeituras, e tem outros projetos aí engatilhados, mas ainda a gente, nessa pandemia, não está fácil. De todo jeito, eu gosto de trabalhar na área pública, mesmo não sendo um funcionário público, eu não tenho dúvida que eu vou continuar trabalhando nessa área. Essa área me encanta, essa área faz com que tem muito desafio e tem muita coisa para ser feita para a gente melhorar a área pública no Brasil. Um dos meus sonhos é levar o padrão Poupa Tempo para a saúde. É a gente conseguir que, assim como no Poupa Tempo a gente atende rápido, não tem fila, as pessoas é desburocratizado, como é que a gente faz para levar, que nem a gente levou para o Detran, para a saúde também? Eu espero que um dia eu possa ajudar nessa área e na área de educação, que é fundamental. Como eu falei para você no começo, eu comecei dando aula para uma escola infantil e eu acho que o futuro é investir muito em educação. E eu gosto muito também da área e espero no futuro poder trabalhar mais com educação. Com certeza vai conseguir, com certeza. São 21h54. A 10ª pergunta, eu já quero também mandar um grande abraço para a jornalista Inéia Castro, a roteirista Patrícia Curti e a minha produtora Luciana Carvalho. São 3 mulheres que estão aqui que me ajudam a fazer com que 10 perguntas tragam pessoas como você, entre outras que já passaram desde outubro de 2020. Agora, para relaxar um pouco, fora da área política, o que você gosta de fazer quando está fora da área política? Você gosta de fazer? Bom, primeira coisa, eu adoro ler. Aliás, tenho lido nessa pandemia como quando eu lia quando era adolescente. Está uma delícia. Eu estou devorando livros. Eu adoro filmes, adoro cinema. Então, tenho visto um filme atrás do outro no cinema.
Aliás, não dá para ir no cinema, então a gente vê aí no streaming, a gente vê em alguns lugares, né, no celular. Adoro músicas, eu sou apaixonado, como eu falei, trabalhei numa loja de discos de rock, de LPs na época, mas gosto de MPB, gosto de jazz, música clássica, e adoro futebol, que você sabe, né? Eu sou santista roxo, né? E sofro com o meu time sempre, e gosto de, mas eu gosto de ver até pelada, qualquer uma, então, sempre que dá, eu fico sempre vendo futebol também, e gosto de outros Joga um esportes. pouquinho ainda? Joga um Hã? pouquinho ainda? Não, faz Joga um tempo pouquinho? problema no joelho, então eu parei de jogar. Eu estava nadando, mas aí parei com a pandemia também, não deu mais. Aliás, eu preciso dizer aqui que o Zé Augusto jogava um bolão, era craque, né? Era craque, né? Aliás, o apelido Pelé é justamente por isso, era craque. A gente, aliás, fez parte de um time, eu lembro na Hebraica, quando a gente devia ter, sei lá, 10, 11 anos, isso já vai uns 45 anos, né, Zé? E a gente participou de um campeonato na Hebraica, acho que foi campeão, se não me engano, né? E né, o Zé fazia parte do meu time. Aliás, eu sempre escolhia ele porque ele jogava muito. Eu não era grande coisa, mas o Zé jogava bastante. Essa 10ª pergunta, eu ia brincar agora contigo para falar que a minha produtora queria saber se você joga futebol, se você ainda joga do jeito que o seu amigo Pelé te ensinou. Mas não deu tempo. Você já falou, já abriu o jogo. O Pelé era craque, a gente jogava bola. Aliás, a gente se conheceu porque eu tinha um colega do Lourenço Castanho e que morava ao lado, que era o Duda. E a gente jogava bola lá no prédio dele, que tinha lá um. Não era nem um campinho, eu lembro até hoje do lugar. E tinha você, 67. tinha o Claudinho, tinha o Sandro, tinha o Duda, aí jogava o Furquim, jogava o André Weisman, enfim. O André não jogava tão bem, se ele estiver nos vendo aqui, não é que ele sabia jogar muito bem, mas enfim, é um grande amigo até hoje. O Furquim jogava muito bem, brincadeira, o André jogava bem, sim, jogava e gosta muito de futebol. Eu continuo, sempre que possível, vendo bons jogos de futebol. Aliás, gostaria de ter sido, Zé, comentarista esportivo, né? Eu adoro ler as crônicas do Tostão, do Juca Kfouri, porque eles escrevem muito bem, né? E mostram um pouco o futebol, que é o futebol que eu sempre gostei, né? O futebol da Seleção Brasileira de 82, da Copa de 70, que eu lembro um pouquinho, né? Enfim, eu gosto de futebol bem jogado, né? Mas eu não jogava muito bem, não. O Pelé, sim, e o Zé Augusto, sim, jogava um bolão, era craque. Era craque. Eu não tenho. No sítio, então você tem que estar no meu time. Não pode. Gente, fizemos as 10 perguntas. Espero que Eu, Oi, pode falar. não, eu ia falar que em Biúna, meu pai tem um sítio também há 50 anos, e o Zé Augusto algumas vezes foi com a gente, e lá perto do sítio do Kiko, do Bressa, do Dil, né, do Mirinhaçu, várias pessoas, amigas que têm sítio, enfim, gente muito, assim, de vez em quando vou para Ibiúna e adoro nadar naquela represa que é uma delícia, né? Eu gosto muito da represa. Vamos marcar um encontro com todos. Já tivemos alguns, você compareceu, inclusive, lá no Piragril, na Rua Wizard 161, na Vila Madalena. Fizemos aquele encontro da infância da MPB. Você apareceu. Muito obrigado por ter aparecido naquele evento. E é isso aí. No sítio, aí a gente chama o André, chama o Furquim, chama tanta gente amiga, né? Seria ótimo. Com certeza. Daniel, quero te agradecer em nome do 10 Perguntas, aí esse bate-papo, que faltam mais 2 minutinhos. Eu não quero que a live termine sem a sua mensagem para todas as pessoas que seguem o arroba 10 Perguntas. Uma mensagem positiva do que você, dentro dos seus projetos, do que você pensa, toda a sua experiência que tem nesses os longos anos, desde lá do começo do Lourenço Castanho até hoje como um administrador da rede do setor público e ciências sociais. Não, de forma muito resumida. Primeiro, agradecer muito, Zé. É um prazer estar com você e eu gosto muito de você. Aliás, convidar todo mundo para ficar vendo os 10 perguntas, ouvindo. O Zé é ótimo, comunicador, tem um jeito muito. Deixa a gente à vontade. Então, foi muito bom estar com você. Sempre que quiser, estou à disposição. E a mensagem é otimista. Eu sou otimista. A gente vai sair dessa. E vamos sair dessa pandemia, aprender com o que a gente fez ou o que a gente não fez. Eu não tenho dúvida que a gente precisa de vacina, precisa de distanciamento, precisa cuidar uns dos outros para a gente viver bem. Oi, fala, Zé.
Eu tenho 10 segundos que está acabando a live, infelizmente. Não, lógico. Infelizmente. Gente, Daniel, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Voltamos agora em maio, dia 5 de maio, com mais entrevistas. São 10, 12, 11 segundos. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Quando voltar para a prefeitura, por favor, use o 10 perguntas. Legal. Abraço.